Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um webinar Metadados. Hoje nós temos o tema Otimize processos e impulsione resultados do RH. Saiba como superar desafios da área e contribuir ainda mais com as metas da organização. Eu sou o Jefferson, sou formado em administração de empresas e eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas. Tenho mais de 12 anos de experiência em RH. Tenho como perfil ser inquieto e otimista, gosto muito de esportes, especialmente basquete e futebol, e eu não dispenso a companhia dos meus cachorros de estimação, o Tufão e o Pelé. Gosto muito de estar com eles, brincar com eles nos meus tempos livres, né? E aqui comigo eu tenho a minha colega Luciane Lazzaretti, que é formada em administração, tem MBA em gestão empresarial, especialização em gestão de pessoas. A Lu tem formação em dinâmica de grupo pela SBDG e mais de 22 anos de experiência em RH. A Lu tem um perfil responsável e organizado. Ela é muito orgulhosa dos filhos dela, tive a oportunidade de conhecê-los. Ela adora muito estar com a família, né, Lu? Isso mesmo, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar na Metadados. E já agradecemos, né, por vocês estarem disponibilizando esse tempinho aí para trocar ideia aqui conosco e fiquem bem à vontade para compartilhar perguntas também aí no chat, enquanto a gente vai abordando os assuntos. Obrigado, Lu. Pessoal, para a gente iniciar um pouquinho nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre metadados no primeiro momento, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura, né, da organização como um todo. Então, nós desenvolvemos soluções para RH, né, focada no RH humano e inovador, sendo que temos mais de 35 anos de mercado, cerca de 300 colaboradores, e hoje atuamos em todo o território nacional. Não temos limitações, por exemplo, em relação ao atendimento em regiões distintas, né, dentro do território nacional. Temos algumas credenciais que reconhecem, consolidam o nível de satisfação, né, dos nossos clientes, o nível de qualidade dentro dos nossos atendimentos. Aqui, como primeiro referencial, a gente tem GPTW, onde a Metadados tem 30 premiações, 30 nomeações. HDI Brasil, que é uma certificadora, uma agência certificadora em atendimento, né, em suporte. Então, traz ali uma série de recursos que consolidam os nossos processos de atendimento ao cliente. 13 vezes fornecedores de confiança e 7 vezes melhores fornecedores para RH. Alguns desses números aqui trazem para a gente um referencial muito interessante do quanto a gente se preocupa, de fato, com o atendimento ao nosso cliente, o foco justamente em oferecer para vocês as melhores soluções possíveis dentro de um cenário em que a gente precisa de muita tecnologia, né, para conseguir otimizar os nossos processos. Para a gente começar a nossa conversa por uma perspectiva um pouco mais focada no nosso assunto central, aqui a gente traz essa nuvem de palavras que contextualizam o cenário que cada RH está vivenciando nesse momento, né? Cada profissional de RH tem essas preocupações, né, Lu? Justamente porque a gente está vivenciando aí um período entrando em Copa do Mundo, 13º salário, pegando aqui um pouquinho para que a gente já organize a casa, deixe tudo certinho, principalmente no departamento pessoal, isso é uma preocupação muito grande. Temos ali, logo no início do ano, né, as nossas questões do ratio FAP, que a gente vai precisar estar muito atento a essa condição, o cálculo do PPR, temos um cenário macroeconômico aí, né, que envolve as eleições, Copa do Mundo, as incertezas que a gente vive em relação tanto a pandemia como também guerras e todo esse cenário. Então, a gente está num contexto bem conturbado, né, Lu? Por isso é importante a gente manter nosso foco para os processos que a gente precisa otimizar dentro do RH. Justamente, esse é um momento assim que conforme a gente vai conversando com os nossos clientes, né, a gente vem percebendo assim quanto que esse momento é um momento assim, é normal de final de ano, é aquela
projeção já para 2023, pensando no orçamento, pensando em quadro de lotação, pensando nas vagas que a gente vai ter que trabalhar, se é uma empresa sazonal ou não. Então, isso tudo a gente já projeta. Traz também toda aquela vivência, né, final de ano, como é que foi? Bom, a gente recém passou o Dia das Crianças, muitas empresas fazem todo um movimento para o Dia das Crianças, presentes, já tem que ver Natal, cesta de Natal, presentes, todas aquelas empresas também que já fazem festa de final de ano. Então, na verdade, nós somos RH. E o RH, ele está envolvido o tempo inteiro com tudo isso, né? Então, além daquelas questões normais de final de ano que a gente já está habituado, que a gente gosta muito de fazer, porque a gente se envolve, a gente vê todo mundo, é a parte gostosa, eu diria, do RH, né? Também tem todas essas obrigações e todo esse contexto, esse cenário que o Jefferson trouxe, que acaba também trazendo, né, uma incerteza, uma instabilidade, o que vai acontecer, como é que vai começar o ano de 2023. Então, é um momento realmente de a gente parar e observar como é que nós estamos como RH, o que a gente precisa estruturar para que a gente vá aprimorando e melhorando nossos processos. Então, acho que a conversa de hoje, né, GF, é mais para trazer esse sentido, assim, o que eu consigo melhorar, o que eu consigo aprimorar para me sobrar mais tempo para essas atividades que são boas, que são gostosas, enfim, né? Final de ano e Copa do Mundo é muito legal também, né? Eu já tive 22 anos de experiência de RH, eu já tive empresas que a gente parava uma produção inteira e colocava lanche, telão enorme. Então é muito legal também ter essa parte, né, de Copa do Mundo nas empresas. Mas enfim, acho que a ideia é essa, é a gente fazer esse bate-papo gostoso, né? E o Jeff vai trazendo algumas informações, eu outra, e a gente vai complementando um ao outro. Exatamente. Uma questão que é muito importante aqui também da gente evidenciar é que a gente está numa fase em que boa parte das empresas estão fazendo seu planejamento para o ano de 2023. E aí a gente traz algumas questões aqui que são muito importantes para a gente, enquanto recursos humanos, sinalizar para a nossa gestão de uma forma geral, né, do quanto é necessário a gente otimizar certos processos, certos controles, para que a gente consiga ser mais efetivo. E a gente sabe que o principal ativo das organizações são as pessoas, são elas que conseguem trazer resultado. Portanto, esses investimentos precisam, né, ser trabalhados para que a gente consiga otimizar isso, né, Lu? Isso mesmo. Então, a gente vai Perfeito. começar com o primeiro cenário aqui, pessoal, onde a gente faz justamente o nosso webinar, ele tem uma estrutura em que a gente traz questões que não são interessantes versus cenários que são muito interessantes para a gente no sentido de otimização, tá? Um primeiro contexto que a gente tem aqui são erros da folha de pagamento. Erros da folha de pagamento acabam gerando uma insegurança muito grande, gerando para a gente uma sensação de que eu não consigo, né, fluir muito bem por conta de retrabalhos, por conta de uma série de atividades que eu preciso executar para identificar se tudo aquilo saiu conforme a gente planejou. O que a gente acaba tendo aqui como um cenário, como um contexto, né? Às vezes, quando a gente fala de 13º, por exemplo, calcular as médias de 13º pode ser uma questão que vai gerar para a gente uma dor de cabeça ainda nesse final de ano. Então, aquelas questões que a gente tem eventualmente de 13º adiantado, né? A gente pega em alguns momentos, né, Lu, com realidades Isso. dos nossos clientes, situações que eles se viram ali apertados com relação a isso. Então, toda E com vez que a todas gente aquelas médias de horas extras e comissões que quando a gente antecipa, não pega o período correto e depois a gente tem que fazer o recálculo, parece algo tão básico, mas é algo que acontece muito. A gente recebe muitos clientes dizendo assim: eu tenho muita dificuldade com essas médias todas, né? Exatamente. E aí a gente tem um cenário de cálculos automatizados e seguros. Quando a gente trabalha com soluções que trazem para a gente uma assertividade de cálculo, nos dão a possibilidade de trabalhar com automações para que aqueles lançamentos, né, que a gente precisa fazer eventualmente de uma forma individualizada aconteçam com uma menor frequência, né, aconteça apenas para aquilo que de fato vem externo e não são informações que estão na nossa composição de dados aqui da folha,
Isso acaba sendo um processo muito interessante para a gente no dia a dia. Assim como, por exemplo, questões que envolvem controle de benefícios, controle relacionado às movimentações de ponto. Então, quando a gente trata esse processo de folha de pagamento automatizado, isso traz para a gente uma sensação muito grande de tranquilidade. Né? O profissional de DP se enxerga muito quando a gente fala sobre essa perspectiva de erro, porque uma vez que aconteceu uma situação como essa, a gente nunca mais fica tranquilo em relação àquele fator, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, saber se aquilo deu certo ou não, né, Lu? Eu já tive uma experiência com férias coletivas e que não foi nada agradável. Então, realmente, assim, o que a gente gosta de saber, o que a gente quer entender, é se realmente, assim, será que o sistema vai atender de forma que eu fique tranquila, que eu calcule umas férias coletivas, emende um período do outro e não dê nada de problema, que a gente sabe que acaba acontecendo, né? Então, realmente, essa questão da segurança traz muita tranquilidade para as pessoas aí que fazem essa parte de cálculo aí, e a gente sabe que o quanto é importante, né, é vital, né. O departamento pessoal, segurança é a palavra-chave, né? Não tem jeito. Justamente, justamente. E sobre os problemas na jornada de trabalho, Lu? Isso, para mim, demorou um pouquinho que deu delay. Então a gente também tem essa questão, né, de problemas na jornada de trabalho, e a gente sabe que isso é uma tarefa muito complexa, quando a gente tem situações diversas. Então, assim, principalmente para quem tem empresas ou empresa de serviço, escola, enfim, hospitais, que a gente sabe que tem uma complexidade muito grande, né, com escalas de horário, 12 por 36, revezamento de final de semana, isso é muito complexo. E a gente precisa que tudo isso esteja bem integrado com o nosso sistema. Então, assim, toda essa parte de controle das regras, estando bem correto com a legislação, né, também vendo a convenção ou os acordos individuais, a gente tem que deixar isso muito redondo e o sistema tem que nos trazer toda essa segurança, porque ela na verdade rebate direto ali para a questão de remuneração e também benefícios, né? Remuneração, porque se é um cálculo de hora extra, se é um pagamento ou se é um desconto de uma falta, um atestado, ele vai trazer por esse viés, né, de controle de jornada. E também muitas empresas utilizam o sistema para que ele faça aquele facilitador, trazendo o que tem aqui no nosso controle de jornada versus ao que eu tenho que comprar de vale transporte, de vale alimentação, gerando até uma economia para a empresa ao momento que você tem um sistema que realmente faz esse controle, né, muito adequado, ou também o desconto, como a gente tem que fazer muitas vezes para algumas pessoas, né. Então, a gente traz aqui um pouquinho do nosso painel de indicadores, alguns exemplos de indicadores que são prontos, enfim, né, do nosso sistema, mas que com certeza muitos RHs acabam tendo que se dedicar assim várias horas, né, emitindo algum relatório para fazer um controle muito preciso, né. Então, essa questão de banco de horas, a gente conseguindo ver de forma diária, acompanhando, né, para de repente, assim, o fechamento é trimestral, semestral, aí vai depender muito do acordo, da convenção que estiver, né, para a gente não levar nenhum tipo de surpresa. Então, chega lá no final no fechamento do banco de horas, que a gente chama, e percebe que tem um saldo muito grande. E daí, como que vai ficar esse impacto na folha de pagamento, né, em relação a custos de horas extras que vão ser pagas. E se não é uma empresa que tem banco de horas, se é uma empresa que mensalmente vai pagando as horas extras, né? O que, que isso pode trazer de custos? Então, a gente tem que começar a entender. Nós, eu digo nós como RH, a gente tem que parar e analisar. A gente não tem que ser o operacional. A gente tem que ter tempo para parar e poder fazer uma análise. Poxa, se está dando tanto custo de hora extra, e são sempre os mesmos setores, está sempre envolvendo as mesmas pessoas, será que ali não está cabendo ali um olhar mais detalhado para a gente entender se não é o momento de aumentar o quadro de lotação, aumentar, né, contratar mais uma pessoa para esse setor, porque a gente tem que pensar muito também nos riscos trabalhistas que isso pode trazer. Que ao momento que a gente não tem um controle bem preciso dessa jornada, desse banco de horas ou dessas horas extras, tem toda a questão do risco trabalhista que podem
causar. E aí a gente traz alguns exemplos, né, de controles que são importantíssimos, quando é uma jornada superior aí a 10 horas trabalhadas, interjornada inferior a 11 horas. Então a gente sabe aqui que são quesitos bem legais, que a gente tem que ter um cuidado muito atento para que não gere ali uma multa. Então, ali nós estamos trazendo um exemplo de uma empresa modelo aí dos últimos 5 anos, eles estão tendo um risco só em relação a esses itens que são de jornada de trabalho que a gente está verificando aqui, R$ 105.000. Então, é um olhar mais apurado, é um RH não só fazendo relatórios, é um RH analisando. E a gente sabe também que uma boa administração dessa jornada de trabalho vai melhorar, então, toda essa questão de custos relacionados, não só a essas despesas judiciais, né, mas também a esse controle de hora extra adicionais noturnos também, né, podendo criar uma política de banco de horas para que as pessoas também possam folgar antes mesmo, né, de ter que fazer esse fechamento. Na verdade, assim, esse controle de jornada, ele é muito bacana. Acho que é importante, a gente até trouxe também o absenteísmo, que também é através do controle da jornada que a gente consegue fazer toda essa visão, né, do que são faltas, faltas legais, atestados, abrir por atestado também para entender quais são os principais atestados que a gente recebe, né. Mas é esse olhar que a gente quer fazer vocês pensarem, assim, como é que eu quero o meu RH daqui para frente, né. Eu quero poder realmente estar aqui para poder analisar, entender se é um quadro de lotação que tem que ser alterado, entender que se é sazonal e a gente vai pagar as horas, mas daí a direção está sabendo, ó, esses meses a gente chega nesse valor de custo com esse risco, e assim a gente consegue trazer sempre uma estratégia que seja melhor aí para o negócio de vocês. Tem algo mais aí, Jefferson, de repente, aí para incluir? Exatamente, a gente tem vários recursos aqui que fazem com que a gente consiga direcionar muito as nossas ações para ganhar cada vez mais espaço. A gente sabe que o investimento em pessoas ele é essencial para que a organização tenha resultados mais expressivos, mais interessantes. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar pela perspectiva do departamento pessoal ser fluido, mais a gente consegue ter espaço, tempo, né, recursos para desenvolver em outras atividades, como tu mesmo comentou, né? Aquele momento em que todo mundo vai junto assistir ali a Copa do Mundo, aquele momento em que todo mundo vai ter um momento de integração, de contato, de aproximação. Isso com certeza vai gerar um engajamento, vai gerar ali uma aproximação das pessoas que de fato vão se sentir cada vez mais inseridas dentro da nossa organização e motivadas, né? Isso mesmo. Outra perspectiva que a gente traz aqui é o RH balcão de informações e o autoatendimento, né? Quando a gente tem um cenário de RH balcão, a gente sabe o quanto isso pesa para nós, né, Lu? A gente tem muitos momentos ali em que a gente fica em função dos nossos colaboradores que têm dúvidas, situações do dia a dia que poderiam muito bem ser resolvidas de uma forma um pouco mais simples, talvez, do que de repente precisar da nossa interação. Não que isso não seja importante, mas em alguns momentos, por exemplo, tem processos que eles poderiam ser automatizados, poderiam ser trabalhados de uma forma um pouco mais otimizada para que a gente tivesse menos intervenções durante as nossas atividades no dia a dia. Sem contar que muitas vezes a gente trabalhar com uma perspectiva em que esse colaborador ele não tem acesso às suas informações gera uma sensação de insegurança, né? Uma sensação de que ele não percebe uma transparência por parte do RH da empresa, no sentido de, poxa, esse cálculo aqui deu errado, foi porque fulano acabou não prestando atenção nas minhas informações aqui, ou fulano quer me prejudicar. A gente sabe que em alguns momentos isso acaba acontecendo, e quanto mais a gente consegue otimizar essa comunicação, essa informação chegando rapidamente para o nosso colaborador, melhor é a experiência dele no dia a dia, né, Lu? Isso é verdade, é muito importante, assim,
quando a gente tem essa possibilidade do autoatendimento, ela traz essa transparência mesmo que o Jefferson falou, e aí a gente sabe, assim, que é uma necessidade, e eu acredito que uma das principais necessidades que quando eu recebo, enfim, os clientes, né, antes que o Jefferson passa por mim, e é uma das principais, assim, demandas que o pessoal nos traz, assim, o que eu posso fazer para melhorar, assim, como é que eu posso fazer para que o funcionário tenha na sua mão ali o seu espelho do ponto, como é que eu posso fazer para que ele veja ali o meu recibo de pagamento, o seu recibo de pagamento. Então, esse autoatendimento, né, de forma online, enfim, aplicativo, né, da forma que a gente conseguir disponibilizar, realmente vai facilitar muito, tanto para o RH e como o colaborador, ele se sente assim mais visto. Apesar de a gente pensar assim, nossa, mas daí a gente vai deixar de atender. Não, a gente não vai deixar de atender. A gente vai atender para questões mais importantes do que ficar imprimindo as 3 últimas folhas lá do contra-cheque, porque o cara precisa fazer um financiamento no banco, né? Que isso é o que mais aparece assim, no balcão de atendimento. Então, é nesse sentido que a gente vai trazer aqui, né? Hoje o Jefferson vai também mostrar um pouquinho aí, vai ser bacana para vocês entenderem. Muito melhor do que a gente falar para tirar uma dúvida de folha de pagamento é conversar sobre desenvolvimento, né, Lu? É muito melhor. Aqui a gente vai trazer um pouquinho de forma prática para vocês como funciona a nossa solução Portal RH, onde eu vou acessar aqui como um colaborador para que a gente possa, então, conhecer um pouquinho mais das soluções. Num primeiro momento, a gente já traz aqui para vocês, ela adiantou um pouquinho essa característica, né, de que nós conseguimos trabalhar com uma solução mobile. Então, a mesma experiência que a gente visualiza aqui vai ser disponibilizada para o colaborador no aplicativo dele dentro do celular. Aqui a gente está visualizando, inclusive, quando eu abri no perfil de gestor aqui dentro da minha demonstração, uma informação muito importante para nós, que entra naquela situação que nós falamos anteriormente de eficiência operacional e assim por diante. Uma das características que a gente tem, por exemplo, é trabalhar com documentos em assinatura eletrônica, o qual inibe ali a necessidade de trabalharmos a impressão de documentos, a coleta de assinatura, o que otimiza muito o nosso tempo, tanto na questão de administração disso, quanto na questão de logística em certos momentos, né, de disponibilizar essa informação, malote para lá, malote para cá. Essas condições acabam sendo muito importantes para a gente, além de, na perspectiva sustentável, né, em que a gente não precisa, então, mais trabalhar, então, com um papel físico, com um documento físico. E o arquivo, né, Jefferson, porque vamos combinar que fazer arquivo não é legal, né? Algo que eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, quem é de RH já teve que arquivar um dia, né? E aí essa parte também facilita muito, né? No momento que a gente tem um arquivo totalmente eletrônico. Eu já passei horas e horas trabalhando com arquivo e sei como é trabalhoso. Aqui a gente vai conseguir visualizar, então, nesse primeiro momento, algumas questões são muito importantes para a gente no aspecto comunicação. No nosso mural aqui, a gente consegue trazer as mensagens, né, tudo aquilo que a gente pretende compartilhar com os nossos colaboradores. Então, nós temos a possibilidade de trazer vídeo, de trazer uma imagem, alta resolução, uma descrição completa, né, de uma ação, de uma premiação ou de algum comunicado que a gente queira fazer aos nossos colaboradores, o que torna isso muito efetivo, principalmente para aqueles que não conseguem comparecer na organização, por exemplo, trabalha no home office ou em regime híbrido, então fica muito legal para a gente compartilhar, né, trabalhar com a comunicação e com o endomarketing. Aqui a gente tem a possibilidade também, enquanto colaborador, de visualizar todas as notificações. Então, tudo aquilo que envolve a minha operação no dia a dia e que eu preciso fazer uma aprovação, eu preciso visualizar, de repente, algo que eu pedi, que eu quero já visualizar se foi aprovado ou não, eu consigo ser notificado tanto por e-mail, como também nesse sino, como a gente visualiza aqui, e por push no aplicativo, para que a gente consiga rapidamente identificar essas movimentações. E logo abaixo a gente tem um dashboard aqui em que mostra desde questões que sejam solicitações que esse gestor precisa aprovar, por exemplo, até treinamentos que estão programados para a equipe dele
por exemplo. Vou trazer para vocês aqui um recurso importante para a gente, dentro daquilo que a gente conversou até então. O recibo de pagamento está disponível aqui para que esse colaborador possa acessar suas informações e, em certos momentos, o gestor também pode ser a ponte para a gente, né? Então, um gestor pode, então, ter acesso à sua equipe ali para que a gente disponibilize isso, isso fique mais rápido para essa pessoa ter acesso, caso ela tenha ali alguma dificuldade naquele momento, esqueceu o celular, não tem o aplicativo no celular, ou qualquer atividade diferente, né, nesse fator. Então, dá para a gente visualizar isso em tela e também gerar arquivo PDF para transmitir por e-mail, encaminhar ali para tomar um financiamento ou qualquer coisa Para o parecida. WhatsApp também, né? Exatamente. Realmente totalmente facilitada, assim, a ideia de não ter mais papéis e de tudo no celular. Exatamente. Da mesma forma como o recibo de pagamento, a gente trabalha também com informe de rendimentos, com avaliação de experiência, tudo isso de forma online e muito tranquila para que a gente possa movimentar. Eu vou trazer aqui para vocês também recursos visuais em relação ao nosso ponto, para que a gente possa observar um pouquinho como funciona, né, para que esse colaborador tenha uma experiência no dia a dia relacionada às suas movimentações. Ele vai conseguir, então, ter acesso às suas marcações em tempo real, de acordo com o cenário, né, das marcações que ele teve até o determinado momento. Ele seleciona aqui o período e ele tem todas as marcações com os eventos correspondentes, além de visualizar aqui os saldos de banco de horas, por exemplo. Então, prontamente ele consegue ter acesso a essas informações conforme as liberações que a gente fizer. E ele, caso perceba alguma inconsistência, também pode solicitar para a gente aqui movimentações de ponto, acertos de marcações, né? O que acaba sendo algo que gera bastante trabalho, né, no dia a dia. Porque sem Muito, isso colaboradores... perdão. Pode falar. Isso realmente, né, traz bastante trabalho para o DP. Eu já trabalhei em empresas em que essa comunicação, às vezes, era por papelzinho, então vinha lá no final do mês o relatóriozinho, assim, com os acertos do ponto, né, ou por e-mail, ou a pessoa ligava. Então, assim, como vem muitas informações de todos os lados, a gente é humanamente impossível a gente não errar, né? E aqui a gente consegue trazer tudo num único local. Então, o Jefferson está mostrando ali toda essa parte de solicitação, aonde aqui a gente está trazendo o acerto do ponto, né, como sendo um dos principais recursos, porque realmente assim é algo que todos os clientes que chegam até nós dizem assim, é uma das nossas preocupações, essa questão então de acertos de ponto. Exatamente. E aí a gente solicita nessa marcação, como a gente está visualizando aqui, a gente exemplificando, encaminhando essa solicitação para aprovação, vai passar ali pelo gestor ou pelo fluxo que a gente definir para que isso entre diretamente para o sistema. Não tem essa necessidade de uma intervenção manual, de um controle ali manual, físico, de repente com assinaturas, e isso de uma forma muito segura, né? Sendo que a gente consegue rastrear essas solicitações de uma forma bem interessante. E Além dessas criando workflow, né, Jefferson? Exatamente, exatamente. Sempre trabalhando com a possibilidade de definir, né, os níveis de aprovação para que a gente tenha essa assertividade, quem são as pessoas responsáveis por cada etapa. Além disso, a gente trabalha também com a perspectiva de esse colaborador poder inserir atestados, se nós assim entendermos como viável dentro da nossa estrutura. Esse colaborador consegue, então, fazer o upload do seu documento, da sua Seu aprovação desse atestado. atestado, né? Não tem mais aquela demora até ele conseguir entregar esse documento físico para o seu gestor, por exemplo. Então, ele vai conseguir incluir o upload desse arquivo, colocar aqui as informações do afastamento, do atendimento do profissional também, para que isso entre para o nosso fluxo de aprovações e, então, seja considerado um atestado válido. Bem como a gente fala do atestado aqui, conseguimos trabalhar com vários níveis diferentes de solicitações. Estamos falando justamente de autoatendimento, né? Então, existe a possibilidade de cada colaborador fazer aberturas de solicitações de acordo com o formato que o RH definir. Logo, aqui a gente pode construir alguns modelos para que ele possa, então, solicitar algumas movimentações e, por meio dessas movimentações, ele vai, então,
preencher aquilo que a gente personalizou. Por exemplo, aqui a gente vai ter campos de data, campos de texto, campos numéricos. Então, tudo isso dá facilita, né? É um facilitador para que ele próprio faça essas movimentações e a gente aprove ou reprove de acordo com o nosso fluxo. Nós conseguimos trabalhar com até 6 níveis de aprovação, por exemplo, para que seja muito assertivo esse fluxo sem a gente perder, né, as informações de uma forma a prejudicar, né, e gerar retrabalho para a gente no dia a dia. Reprovando, essa pessoa notificada também, o que dá ali uma sensação muito interessante com relação à comunicação. Vou falar um pouquinho também de férias, né, Lu? Porque a gente sabe que férias é um processo que chama bastante atenção para a gente, acaba gerando bastante necessidade de intervenção do departamento pessoal. Muitas vezes a gente tem aquele controle por planilhas, a gente tem aquele controle em que o gestor faz esse movimento, manda para a gente as programações e a gente tem que fazer esse input manual dentro do sistema para poder tratar esse fator. Então, aqui, cada líder de equipe conseguiria, por exemplo, visualizar os períodos de férias e já encaminhar a programação conforme a determinação que ele tiver. Antes mesmo de ele programar, ele pode identificar aqui, por exemplo, quantas pessoas vão pegar férias dentro do período que ele se propõe a colocar. Isso acaba sendo muito interessante para que a gente possa, então, não ter mais aquela situação de 2, 3 pessoas pegando férias no mesmo período e prejudicando a nossa operação, né, Lu? Eventualmente, isso pega isso bastante para acaba o gestor, né? Isso acaba batendo bem com a questão de quem também tem muita questão de jornadas de trabalho, né, que tem muitas escalas. Então, assim, eu consigo colocar as pessoas de escalas diferentes, né, e também pensar, né, quem que vai substituir quem das férias. Esse quadro, quando eu vejo, eu lembro dos meus Excéis que eu trabalhava lá há 20 anos atrás, né. Então, assim, eu sempre fiz planilha para poder controlar férias, né, nas empresas que eu passei, eu não tinha portal. Então, assim, realmente, assim, é algo que é uma mão na roda, eu diria, assim, é algo que facilita muito para nós o RH, porque tudo que o gestor trabalhar aqui ou o colaborador solicitou as férias, caiu na mão do gestor para ele dar o ok, já entra direto no sistema. Então, nossa, facilita demais, assim, férias eu diria assim, eu entrei numa empresa uma vez com mais de 5.000 funcionários, eu entrei só para fazer férias e rescisões, porque era muito volume de serviço mesmo. Então, realmente é algo que o portal facilita tanto para o colaborador, né, para ele ter a possibilidade, eu já solicitei férias, deu ok, já recebi meu aviso. Eu já estou com meu aviso assinado nas minhas férias de final de ano. Então, isso é muito legal, sabe? Eu acho que é um facilitador muito, muito importante. Exatamente. Sem contar que acaba essa descentralização das informações deixa os gestores mais munidos de dados, né, Lu? E acaba facilitando bastante para a nossa tratativa operacional no dia a dia, uma vez que eu já consigo disponibilizar também para esse líder de equipe as informações do seu time e assim por diante. Esse autoatendimento, assim, além dessas questões aí que a gente abordou aqui na demonstração, aqui que o Jefferson acabou de fazer, tem também questões importantes, assim, na palma da mão o gestor está sabendo, né, eu quero ver a ficha registro lá do Jefferson, quero ver quando é que foram as últimas férias dele, quero ver quando é que foi a última alteração contratual. É como se eles tivessem a ficha registro do colaborador na palma da mão, mesmo na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma conversa 1 a 1, se de repente a pessoa traz alguma dúvida, ele tem ali as informações, você tem que ficar acionando o RH o tempo todo. Então, acho que isso é um grande ganho, pensando na otimização dos processos, pensando que vocês estão dando mais autonomia para os gestores, até numa conversa 1 a 1, porque ele tem aí todo o histórico que já passou, né, do colaborador, para que ele possa ter essa conversa bem tranquila. Exatamente. Uma série de características que a gente também, por conta do tempo, acaba não entrando aqui, mas avaliação de desempenho, controle de treinamentos, uma série de atividades que vão justamente otimizar bastante essa comunicação e essa interação do gestor conosco, né?
Claro, mas assim, ó, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, não deixem de escrever ali no nosso chat, façam questões, a gente no final vai tentar responder todas as questões. E também, se vocês entenderem que, eu quero conhecer um pouco mais a ferramenta, é só escrever ali no chat, eu quero que a nossa equipe entre em contato com vocês. Aproveitei para já falar agora, já que tu disse que tem mais coisa para falar, já abordei o assunto. Legal. Exatamente, obrigado. O próximo assunto que a gente vai abordar um pouquinho, então, é sobre a questão de turnover e recrutamento inteligente. Então, a gente sabe, né, que o índice de rotatividade das empresas acaba trazendo um custo elevado. É o custo das demissões, não só por conta da rescisão em si, que a gente sabe que tem um valor, né, uma despesa para fazer todo esse desembolso, mas também novos processos seletivos. Então, isso é importante a gente analisar. O que está acontecendo? O turnover está acontecendo porque é uma questão de clima, é uma questão de gestão, de repente, daquele setor, é sempre aquele setor que está desligando. O que está acontecendo com aquele gestor? Será que nós temos que entrar de uma forma mais de consultoria e poder dar um suporte para aquele setor, para que a gente consiga manter as pessoas lá? O que a gente tem que fazer? Então, é essa visão que nós, do RH, precisamos ter, não simplesmente ter o cálculo ali do turnover com o indicador, é entender esse indicador, entender qual é o setor, entender toda essa parte de custo com a folha da rescisão, tá? E também o turnover de contratações recentes, isso é muito bacana. A gente conseguir ali selecionar o período, eu quero ver nos últimos 3 meses o que está acontecendo. E depois que a gente tem essa análise toda completa, com esses indicadores aí através de um aplicativo, a gente pensar, bom, o que está acontecendo? É nós do RH que não estamos sem tempo para aprimorar os nossos processos? Talvez seja porque a gente esteja fazendo tudo isso de forma muito manual. Então, isso é legal a gente investir num recrutamento inteligente, para que a gente possa ter uma seleção mais eficiente, né? E trazer, de fato, as pessoas ou os candidatos mais adequados às posições que a gente está procurando. Principalmente quando a gente faz uma tratativa com competências técnicas mais refinadas, algo que é muito importante é a gente contratar pessoas que têm os mesmos valores que a nossa empresa, porque a gente sabe que isso é muito importante, que essa pessoa tenha os mesmos valores com a empresa que a gente está recrutando. Então, é o nosso papel de recrutamento fazer esse refinamento. Quando a gente não tem uma ferramenta, quando a gente não tem um recrutamento inteligente que nos ajuda, que vai aprimorar toda essa nossa seleção, a gente acaba tendo que fazer as coisas muito na pressa. Eu passei por várias experiências onde eu tinha dentro de uma gaveta os pacotinhos. Então, aqui, auxiliar de produção era um pacotinho todos com os currículos lá em papel, operador de máquina, todos os currículos de papel, e assim sucessivamente. Só que no momento que eu ia trabalhar a vaga, então, às vezes, o currículo já não tinha mais, o e-mail já não funcionava, o celular, muitas vezes, as pessoas já tinham, né? Deletado, passado, e a partir do momento que a gente trabalha lá no site da nossa empresa, com Trabalhe Conosco, vincula então aí a nossa plataforma de recrutamento inteligente, a gente sempre vai ter os currículos atualizados e o melhor, né? A gente vai estar atendendo toda a questão da LGPD. Então, assim, a gente evita aquela papelada toda, aí aqui a gente tem todo esse refinamento, né, aonde a gente vai conseguir enxergar, fazer todo o gerenciamento das nossas vagas, entender o comportamento da vaga, quem as pessoas que se habilitaram para participar desse processo seletivo, tanto pessoas que vocês convidam, como pessoas que realmente entraram no trabalho conosco, viu a vaga e optou também por estar participando desse processo. Além de tudo, a gente tem toda essa possibilidade de questionários online, e esses questionários podem ser aqueles testes ou provas que elas podem ser classificatória ou eliminatória. Então, a ferramenta ela já dispara, né, por WhatsApp, por e-mail, como vocês quiserem, enfim, né, para que o candidato saiba
qual é o processo que ele está, em que momento ele está, fora toda aquela parte de agendamento que a gente consegue fazer pela plataforma mesmo, né? Já utiliza a própria ferramenta para fazer toda a parte de seleção com entrevistas, solicitar vídeos para que eles mandem, né? Agora está muito assim em evidência, né? O pessoal diz assim, é uma vaga aqui para trabalhar aqui comigo e com o Jefferson aqui para demonstrar o produto da Metadados. Então, apresente aí, a gente faz 3 perguntas, né? Se apresente, fale um pouquinho da tua família, da tua carreira, e essa pessoa pode fazer um vídeo no próprio celular e inserir ali esse vídeo para que então a pessoa que está selecionando já tenha aquele primeiro contato visual, né, com esse candidato. Então, realmente, assim, quando a gente faz essa tratativa, assim, através de uma ferramenta, tem todos esses facilitadores de ranqueamento por inteligência artificial, trazendo toda a questão de habilidades, competências, salário, local onde trabalha, isso tudo é bem bacana, né? É o que a gente fala, né? O recrutamento ele não pode ser burocrático, ele não pode mais ter papel. O que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar nossos processos. A gente não pode mais ser visto assim como o RH está demorando. Não, não é o RH que vai demorar. Se demorar, vai ser por outros processos. A gente vai ter que uma ferramenta que vai agilizar completamente o nosso processo e vai refinar também, né, toda a nossa busca aí por pessoas, né, Jefferson? Exatamente. Além de tudo isso que você comentou, né, Lu, a gente tem também uma série de relatórios que vão justamente ajudar a gente, né, indicadores que vão contribuir para a gente identificar quais são as estratégias mais efetivas na prospecção de candidatos. Então, é um panorama muito interessante para que a gente seja mais efetivo dentro do nosso processo de recrutamento e seleção e cada vez mais a gente refinar esse nosso filtro para pegar pessoas que têm um fit cultural muito interessante com a gente, que têm um comportamento adequado, né? E com esse fator a gente conseguir desenvolver os nossos talentos, que É, é exatamente... Pode falar. Não, antes que tu entre nessa parte de desenvolvimento, só reforçar, né, que é esse o viés. Então, o que que a gente pode tirar da operação e trazer por uma automação para que a gente tenha mais tempo para aprimorar os nossos, as nossas, até a nossa habilidade, né? Porque a gente se forma, a gente tem toda uma expectativa de trabalhar, de analisar, de estar mais envolvido, e muitas vezes a gente acaba caindo bastante no operacional. Então, a ideia é realmente assim a gente enxergar aqui o quanto a gente pode melhorar, tendo então uma ferramenta, enfim, uma solução que com certeza vai tirar nós daquela sobrepeso, né, da operação e nos trazendo aí para uma visão um pouco mais estratégica. Exatamente. E a gente vive um contexto, né, Lu, que sempre a melhor estratégia para as empresas é reter talentos. Sempre vai ser muito importante que a gente consiga identificar quem são as pessoas que elas são realmente promotoras da empresa, aquelas pessoas que vestem a camisa de fato, né, e dar oportunidade para a prata da casa. A gente justamente trabalhar com a perspectiva de pegar essas pessoas que têm um comportamento adequado, que têm ali um fit cultural muito interessante conosco e dar a capacitação técnica para que elas consigam se desenvolver. E existem uma série de estratégias, né, que a gente consegue aplicar através de soluções para justamente facilitar esse trabalho, para justamente dar ali, enquanto gestor, um direcionamento para que essa pessoa cada vez mais consiga performar melhor dentro daquilo que é a expectativa que a gente tem para ela. E ela também possa atender as expectativas que ela tem, porque ela sempre vai ter, principalmente os nossos talentos, eles vão ter aspirações, eles vão ter desejo de progredir na sua carreira, progredir de forma geral, né, em relação aos seus objetivos pessoais. E a gente precisa justamente ter estratégias para trabalhar por essa perspectiva, e a Metadados também tem muito a oferecer nesse contexto para contribuir com os RHs de uma forma geral e a gente ser mais assertivo aí nas nossas ações internas. Bom, pessoal, chegamos a um estágio aqui em que a gente está finalizando já o nosso conteúdo. Aqui a gente tem algumas das nossas soluções representadas, tá? Para que vocês tenham conhecimento de como a Metadados trabalha, o que a gente consegue oferecer para vocês.
Nós temos nosso sistema integrado de recursos humanos, onde a gente trabalha toda a rotina de back-office e também a parte correspondente ao desenvolvimento de pessoal. Vibe, que é a nossa ferramenta é focada em liderança, performance e talentos. Skill, que é a nossa solução de recrutamento e seleção, como a gente viu anteriormente, teve um pouquinho ali do panorama trazido pela Lu. Feedlover, que é a nossa solução de benefícios, benefícios flexíveis, inclusive, então a gente consegue fazer uma gestão muito interessante num único cartão, colocar uma série de benefícios em prática dentro da nossa estrutura aqui, com muita praticidade, fazer os pedidos e trabalhar todas as movimentações. E a nossa solução Madu, que é uma solução totalmente voltada à saúde ocupacional para atender a necessidade aí das nossas áreas que correspondem a controle da saúde, controle ali de todo o aspecto que envolva, né, saúde ocupacional dentro da organização. Isso mesmo. A gente convida vocês que tiveram interesse em conhecer um pouco mais de metadados, escrever eu quero, para que a gente possa entrar em contato, conversar um pouco mais próximo com vocês. Seria muito importante que vocês sinalizassem isso para a gente conseguir estabelecer uma parceria, conhecer um pouquinho mais a estrutura de vocês e ver exatamente como a gente pode ajudar, né, no progresso dos nossos resultados enquanto recursos humanos, ser mais estratégicos dentro da nossa operação aqui como um todo. E agora a gente vai sanar as dúvidas. Lu, Isso. Já vieram que nós algumas temos aí? perguntas aqui. Então, a primeira pergunta aí, Jefferson, um pouquinho sobre o nosso autoatendimento. Então, como é a aderência do portal que permite o autoatendimento com o pessoal da produção? É legal essa pergunta, porque é uma pergunta que vem bastante forte, né, Jefferson, para todas as nossas, assim, quando a gente apresenta o produto, assim, então acho que o Jeff fala um pouquinho, eu posso também trazer algumas realidades, né? Exatamente. Quando a gente fala desse processo de desenvolvimento de uma cultura do autoatendimento, a gente, inclusive, tem alguns cases interessantes nessa perspectiva, né? Do qual isso é algo que realmente precisa partir, principalmente da liderança, principalmente dos nossos profissionais que estão à frente, induzir, ajudar justamente esses profissionais a se adaptarem, né? E a gente, de fato, vai trazer alguns insights, trazer algumas ações que possam, então, fazer com que essas pessoas se acostumem com essa perspectiva. E isso passa por uma comunicação muito efetiva, por um trabalho de aculturamento, né? A gente vê, por exemplo, não é, Lu, clientes que fazem ali bem novidade por aí, trabalham justamente com essa expectativa para que as pessoas consigam, então, entender isso como um benefício para elas, né? Nessa adaptação, nessa criação de uma cultura mais direcionada para inclusão digital, inclusão tecnológica, e isso acaba se tornando um fator muito positivo, porque agrega uma série de outros fatores, né, que a gente vai facilitar para chegar mais perto, chegar mais próximo desse colaborador, de uma forma a não precisar, então, abordá-lo diretamente, pessoalmente, presencialmente ali, por exemplo. A gente tem exemplos aí de indústrias, inclusive, né, aonde o pessoal, assim, num primeiro momento: "Ai, mas é difícil e tudo mais", e não importa a idade, pessoal, hoje em dia todo mundo tem um celular, está muito facilitado. Essa empresa utilizou um processo de divulgação bem legal no refeitório da própria empresa, então os colaboradores, mesmo o pessoal mais antigo, né, vinha até o RH e dizia assim: "Ah, eu quero baixar o aplicativo, eu quero poder ver o meu recibo de pagamento". Então a gente percebe assim que realmente cada vez mais as pessoas estão muito adaptadas com a tecnologia e estão querendo, né? Então não importa a idade, não importa, enfim, se é mais da parte da produção, como o pessoal fez aqui a pergunta, é bem tranquilo mesmo, tá? Próxima pergunta, então, Jefferson. Temos um RP contábil na empresa. Como funciona a integração com outros sistemas? Legal. O Metadados ele tem a capacidade de integrar com qualquer solução de mercado, seja integração financeira, integração contábil. Então, a gente consegue desenvolver justamente conforme a realidade que for escolhida pelo nosso cliente, seja adaptação do nosso layout ao fornecedor, ou então, caso ele deseje, né,
desenvolver internamente esse formato, esse layout conforme, para receber as informações conforme o nosso padrão, a gente também consegue estabelecer dessa forma. Então, é muito flexível, é muito tranquilo para a gente desenvolver nessa perspectiva. Inclusive, hoje já temos integração com N softwares de mercado para facilitar, então, esse processo de implementação, de desenvolvimento das ferramentas ali totalmente integradas com a parte contábil e financeira também. Perfeito. Tenho mais uma pergunta aqui, Jefferson, que fala sobre como é a experiência do processo seletivo para o candidato para a solução de recrutamento e seleção. E realmente essa é uma necessidade que a gente vê muito, o pessoal diz assim: "Ah, eu quero uma ferramenta onde seja fácil para que o candidato inclua os dados", né. Então fala um pouquinho sobre essa parte aí da nossa ferramenta e sobre a questão da facilidade, né, de acesso. Legal. Primeiro, acho que é interessante a gente trazer que esse colaborador, normalmente, ele vai visualizar isso por uma página pública, um trabalho conosco, por exemplo, do qual a gente vai ter um link ali no site da empresa, por exemplo, e ele vai clicar no botão para fazer a candidatura. Ele vai ter acesso a uma página em que ele vê todas as vagas, por exemplo, e vai se cadastrar, né, se candidatar ali por meio daquele recurso. Quando ele iniciar esse processo de cadastro, ele pode, por exemplo, fazer o upload do seu próprio currículo em PDF ou em Word e assim por diante, né, em Doc. E nesse caso, essas informações elas vão ser lidas pela nossa solução e vai haver um auto-preenchimento. Então, isso facilita bastante para essa perspectiva do candidato. Além de que toda a comunicação é muito efetiva nesse aspecto, né, Lu? Porque toda vez que a gente tiver uma movimentação no processo seletivo, a gente consegue personalizar as mensagens que ele vai receber. Além de que aqueles que, de repente, não forem aprovados dentro do nosso processo seletivo, vão receber também uma mensagem personalizada de agradecimento, da qual vocês vão conseguir justamente configurar, né, para que isso torne-se uma experiência muito agradável ali, dentro do possível, né, no intuito de dizer as portas estão abertas para que você se candidate no futuro e assim por diante. Então, isso torna-se muito mais seguro, muito mais tranquilo e interessante na medida de que a gente consegue ter muito mais comunicação de forma assertiva com esse profissional. Isso mesmo. Mais uma pergunta aqui, o nosso sistema, então, ele fica na base de dados, servidor ou na nuvem? Nós conseguimos trabalhar pelas duas perspectivas. A gente consegue tanto deixar no servidor local, caso seja a opção do cliente, como também em nuvem metadados, né? A gente trabalha com modalidade SaaS, modalidade de software como um serviço, e também é possível instalar em uma nuvem que o próprio cliente faça a opção de trazer. A gente trabalha com ambas as perspectivas. Certinho. Então acho que Certo? as perguntas aqui encerraram, né, Jefferson, então, primeiro, enfim, acho que a gente tem que agradecer o pessoal que ficou essa horinha conosco, né, realmente, assim, é um assunto bem importante e são, às vezes, questões que a gente diz assim: "Pô, é uma tratativa que a gente conhece esses assuntos, mas ok, o que a gente está fazendo para otimizar esses processos", né. Então, agradecemos aí a presença de todos vocês. Vou deixar o Jefferson finalizar de minha parte aí. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Nós desejamos uma boa tarde para vocês. Conte conosco. Estamos aqui para ajudá-los. Ótima terça-feira. Tchau, pessoal. Boa semana.